O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, na igreja, geralmente, as coisas não caem prontas. E com o passar do tempo, sob a ação e condução do Espírito Santo, o Senhor vai dando respostas e instruções para o caminhar do povo de Deus. Não é desde a origem da igreja que se celebra a festa e a solenidade de São José. É verdade que ainda no século XIX foi-se instituída a festa de São José Operário. Entretanto, no período ali entre guerras, vendo as necessidades tão importantes que a humanidade passava, que a igreja passava, o Papa Pio XII, assim, instituiu São José, a solenidade de São José, como patrono da igreja e bem como uma festa litúrgica no dia 19 de março. Poderia ter se escolhido uma data, mas se escolheu justamente no meio da quaresma, talvez para nos lembrar que na nossa peregrinação, no nosso deserto, a presença de José é importante e efetiva na vida da igreja, que sobre essa terra passa por um deserto, porque a igreja é divina, mas ela ganha a condição humana para se fazer entre nós. Mas enquanto estamos aqui, é no deserto que nós passamos. Então, no deserto, nós temos o cuidado da figura de José. Dois Josés se encontram nesse dia. O primeiro José, quem foi à missa ontem, pôde escutar na primeira leitura, acerca da história de José do Egito, um homem que foi já gerado por seu pai. E aí eu gostaria de abrir um parênteses, né? Diz a palavra de Deus no seu cuidado, que José do Egito, popularmente conhecido como José do Egito, ele era o filho da idade madura de Jacó, ou Israel, quando recebeu o nome de Israel. E era considerado pelos seus irmãos como o predileto. Eu tenho certeza que aqui eu tenho avós, que cuidam e se dão muito bem com seus netos. E que pensam, puxa vida, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com os meus netos, eu trataria totalmente diferente os meus filhos. Quantos avós não pensam assim? Talvez a forma como Jacó, Israel, se relacionava com José, era porque José tinha nascido na idade idosa. E ele já tinha mudado muita coisa. E isso despertou muita inveja nos seus irmãos, que chegaram ao ponto de vendê-lo.
E Deus, na sua bondade, tira de um ato que era ruim, um ato que aparentemente era uma desgraça, a venda de um irmão a um grupo de ismaelitas para viver numa terra de pagãos que era o Egito, que lá na frente vai ser um sinal da bênção de Deus para o seu povo. O que era fruto da crueldade humana, alimentado pela inveja, se torna num grande sinal de bênção. Deus também sabe se valer daquilo que nós apresentamos de mal na nossa vida. Porque vocês acham que a gente só apresenta coisa boa para Deus? Entretanto, até as nossas coisas não tão boas assim, nas mãos de Deus, se entregues no coração dele, pode se transformar num sinal de graça na nossa vida. E assim foi, quando o povo de Israel estava passando por dificuldades profundas, Deus, que tinha pela sua providência enviado José, mesmo que como escravo, ao Egito, é ele depois quem vai socorrer o seu povo. No Novo Testamento, nós nos deparamos com outro José, que também cuida do povo de Deus. Que povo de Deus é esse? A igreja. Mas por quê? Nós não ouvimos falar no Santo Evangelho da figura da igreja, mas lembremos que a igreja é o corpo místico de Cristo. E se José recebeu do alto, porque isso foi algo que foi dom de Deus. José não pediu para ser pai adotivo de Jesus, até porque os planos de José eram outros. Mas como dom, ele recebeu a missão de cuidar do Filho de Deus. E digo mais, a palavra diz que nós não devemos chamar a outro de pai, senão o Pai do céu. Mas a palavra reconhece que Jesus teve um pai aqui nessa terra. E um pai que teve que fazer a experiência do despojamento. Abrir mão dos seus projetos para viver o projeto de Deus. Meus irmãos, uma das coisas que mais causam dor em nós são as decepções. É o fato de nós planejarmos algo, esperarmos algo, sejam de situações, sejam de projetos, sejam de pessoas, e as coisas tomarem um outro sentido, um outro caminho. Aquilo causa em nós, se não acolhidos com fé e amor, traumas. Porque é muito violento. E José, homem justo, considerado na sociedade judaica, tinha todo o amor para entregar a sua esposa, é surpreendido por uma notícia. A sua noiva, a sua pretendida, estar grávida pela força do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, nós percebemos o que é ser um homem de Deus. Ele trouxe essa situação, resolveu ela interiormente para depois tomar uma decisão. Mas a gente às vezes é assim. Parece uma situação na nossa vida, a gente já resolve sem depois pensar. E aí o rasgado, fica pior que o remendo. José nos ensina a meditar as situações que batem à nossa porta. José meditou no coração dele, tomou uma decisão e foi dormir. E naquela noite, o Senhor o visitou e revelou o seu plano. E mais, José acolheu o projeto de Deus. Certamente São José nos tem muito a ensinar. Mas uma das grandes coisas que ele nos ensina é a coragem de acreditar no projeto de Deus. Acreditar no plano de Deus. Acreditar naquilo que é a vontade do Senhor.
Como que nós podemos perceber, assim como José, que determinada situação é vontade de Deus? Padre, como é que você explica acontecer uma tragédia e dizer que Deus sonhou com essa tragédia? Que Deus sonhou tirar alguém da minha família tão tragicamente? Não, eu não posso dizer isso. São fatalidades que muitas vezes acontecem na nossa vida. A própria mudança. Quando que José esperava morar no Egito? Um homem profundamente judeu. O que um judeu vai fazer no Egito? O Egito que traz tantas tristes lembranças ao povo de Deus. Mas Deus permitiu que ele fosse ao Egito devido à crueldade do ser humano, pois Herodes estava atrás para matar o menino. As tragédias, as perdas que acontecem em nossa vida, às vezes são fatalidades, mas que, se colocadas na mão do Senhor, podem se tornar um objeto de manifestação da sua misericórdia conosco. Eu não os conheço, não sei em quais situações vocês se encontram no início desse retiro, quais são as dores profundas que vocês carregam, não sei. O Senhor, na sua bondade, sabe, e sabe por que é necessário vocês estarem nesse retiro. Mas uma coisa eu preciso dizer para vocês: nós precisamos fazer a mesma experiência de José, de acreditar na providência de Deus. É um ato de fé. José não pensou nas críticas, na dificuldade, por causa do filho ele foi para o Egito. Ele começou a pagar na carne os frutos de ser pai de Jesus. E nós também pagamos na carne o fruto da nossa adesão ao Senhor. Mas não precisamos temer, que o Senhor, com a sua providência, virá em nosso socorro. E São José é assim, com muita alegria, o patrono da igreja. Nós somos a igreja, meus irmãos. Somos nós a comunidade dos batizados, dos que professam a fé em o Senhor, e podemos dizer com convicção: nós temos os favores de São José ao nosso lado, e a igreja, com muita sabedoria, reconhece que depois de Jesus, depois de Maria, existe um mérito especial de São José diante de todos os santos. São José tem ali na hierarquia celeste uma posição de destaque, porque foi obediente e porque acreditou e participou do mistério da salvação. Ele é um auxílio para nós. Talvez nós tenhamos muita dificuldade com a figura do pai humano, pai biológico que nós temos. São José é um modelo de pai. São José é o intercessor daqueles que são a igreja de Cristo, que somos nós. O meu diretor espiritual diz que no dia de São José, a gente tem que pedir um pedido grande. Faça um pedido grande diante de São José. Padre, faça um pedido grande, faz pequeno não. Diante da imagem de São José, diante do dia dele, a gente tem que pedir uma coisa grande. Porque diante de Deus, diz Santa Teresa, que nunca achou-se alguém que não pedisse algo a São José e que não fosse atendido. Mais do que um milagreiro, mais do que alguém que pode nos oferecer alguma coisa, a intercessão de São José nos ensina a confiar nos auxílios de Deus. E São José certamente é um auxílio para a igreja. São José é um auxílio para a nossa caminhada. E São José, nas lutas da nossa vida, na nossa peregrinação nesse deserto, assim como ele cuidou de Jesus no Egito, nos desertos e nas caminhadas do Senhor, podem ter certeza, ele também cuida e intercede por nós. Felizes somos nós que temos São José como patrono. Felizes somos nós que temos ele como aquele que cuida
das nossas necessidades temporais e das nossas necessidades espirituais. Faça São José seu aliado, caminhe com ele. Papa Francisco instituiu há 2 anos atrás o ano de São José. Que nesse ano que se passou, nós presenciamos na igreja tantas providências. Tivemos uma pandemia nunca antes vista. E no ano de São José, nós experimentamos o auxílio providencial do Pai, por meio do Pai humano de nosso Senhor Jesus Cristo. Que São José te ajude a viver bem esse retiro. São José te ajude a ir à direção ao menino Deus, porque ele conhece o Senhor, ele cuidou do Senhor e teve a graça de receber do Filho a oportunidade de ser também, no seu final, cuidado. Quem cuidou de São José no final foi Jesus e Maria. Que assim como Jesus e Maria cuidou dele, nós também possamos ser cuidados pela intercessão de São José. Deus vos abençoe e confirme sempre em nós a confiança no Senhor e nos seus auxílios. E que nesse dia celebramos esse auxílio pelo dom da presença de São José na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.